Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto, ligado à história da América, os Estados Unidos no século XIX e a Guerra de Secessão. Só para lembrar, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem os conteúdos estudados na sala de aula, mas como sempre digo mais uma vez, a internet é pública, a internet é livre. Se a videoaula for útil para você também, então bom proveito, tá? Espero que as informações sejam úteis para vocês, tá? Então, para começar falando sobre os Estados Unidos no século XIX, eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que no início de sua história, os Estados Unidos, ele era chamado apenas de 13 colônias, eles eram as 13 colônias inglesas. Após a independência, ele vai se tornar Estados Unidos da América, mas só após a independência. E, a princípio, o território dos Estados Unidos ele era restrito apenas ao litoral do Oceano Atlântico. Então, os Estados Unidos eles não possuíam a dimensão atual que eles possuem, inclusive de um oceano até o outro oceano. Então, essa expansão, esse processo de conquista de terras, esse processo de encaminhamento ao oeste dos Estados Unidos, isso vai acontecer sobretudo, final do século XVIII, meados do século XVIII e século XIX, num processo que ficou conhecido como Marcha para o Oeste, Marcha for West, e aí deu origem aos filmes de faroeste, onde mostra uma coisa muito comum que aconteceu nesse processo de expansão, que foram os conflitos entre os brancos e os indígenas que habitavam o interior da América do Norte. Então, o processo de expansão dos Estados Unidos vai acontecer o quê? Vai acontecer do leste para o oeste, e vocês percebam aqui pelo mapa que as conquistas foram sendo feitas à parte. Então, por exemplo, essa área laranja do território aqui do oeste foi conquistada entre 1792 a 1825. Aí a parte da Louisiana foi adquirida da França em 1803. O Texas foi anexado em 1845. Essa região aqui cedida pelo México, mais ou menos, em 1848. A região do Oregon cedido pela Inglaterra, e assim por diante. Foram várias etapas que terminaram, garantindo essa grande extensão territorial para os Estados Unidos. E após a consolidação do território, após a consolidação da independência, após a organização política interna já estar mais desenvolvida, os Estados Unidos eles começaram a estabelecer teorias de influência no mundo. Então, essas teorias de influência no mundo, essas teorias, essas ideias, esse campo ideológico que os Estados Unidos vai apresentar a partir do século XIX, vão ser sintetizadas em dois elementos. De um lado, eu vou ter a doutrina Monroe e do outro lado a questão do destino manifesto. O destino manifesto era uma ideia que havia de que os Estados Unidos havia sido predestinado a dominar a América e, por que não, a dominar o mundo. Então, até hoje nós conseguimos perceber ainda, nos Estados Unidos, essa questão de que eles são ele é o país escolhido para exercer influência sobre os outros, E a doutrina Monroe, mais especificamente, ela pregava a influência que os Estados Unidos, ou melhor, a independência que deveria existir na América, em relação principalmente à Europa, que era o grande centro
daquele período. Então, a doutrina Monroe pregava o que é a ideia de América para os americanos. De certa forma, né, as duas doutrinas já eram doutrinas o quê? Doutrinas imperialistas, né, que queriam legitimar uma ação imperialista dos Estados Unidos, principalmente no princípio, no começo, né, principalmente em relação ao continente americano. Então, a doutrina Monroe foi criada pelo James Monroe e aí, lógico, ganhou, né, o seu nome como teoria, certo? Então, só para lembrar, né, já falamos sobre a questão do expansionismo, já falamos sobre as ideologias que vigoravam no século XIX para nortear a ação política dos Estados Unidos e vamos falar finalmente sobre um grande confronto que ocorreu nessa época, né, chamada Guerra de Secessão ou Guerra de Divisão. Essa guerra foi uma guerra civil, né, civil por quê? Qual que é a diferença, professor, de guerra comum e guerra civil? Guerra comum, digamos assim, ela acontece entre povos diferentes, né? E a guerra civil ocorre entre o próprio povo dentro de um país. E no caso foi uma guerra civil, a Guerra de Secessão, porque ela ocorreu entre os dois grupos antagônicos que existiam nos Estados Unidos, que é em relação ao norte e ao sul dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles vão ficar divididos em dois grupos distintos. Então, eu vou ter de um lado, né, os estados da União do Norte e do outro lado os estados da Confederação, né? Essa divisão deu sobretudo desde a colonização. Por quê? Quando eu vou analisar a história econômica, né, da colonização da Inglaterra no território americano, o norte e o sul dos Estados Unidos eles tiveram um modelo colonizatório diferente, né? Então, ou com características diferentes e muito antagônicas. Então, por exemplo, o norte, ao longo do tempo, foi se mostrando defensor do trabalho livre, foi se mostrando mais propenso a atividades manufatureiras, industriais, né? Mais propenso à questão da liberdade, né? Contra a escravidão, e o sul, o inverso. O sul, ao longo da história, foi se mostrando mais propenso à atividade agrícola, né? Igual o Brasil, né? Baseado nas plantations, grandes propriedades, produzindo apenas um produto para exportação. O sul foi baseado no trabalho escravo, né? Na falta de liberdade. Então, ao longo do tempo, os interesses do norte e do sul, eles foram ficando o quê? Bastante fortes, bastante intensos. E essa diferença de planos, de interesses, de sonhos, de metas, acabou gerando a Guerra da Secessão. Então, nesse mapa aqui mostra os dois grupos formados durante a Guerra da Secessão e os estados do norte contra os estados do sul, certo? Então, lógico, foi um confronto que gerou muitas mortes, foi um confronto que gerou grandes problemas para o país todo, né? Foi um confronto que, apesar de tudo, pelo menos no final, vai garantir uma união, né, entre os estados dos Estados Unidos, mas foi um confronto triste da história americana, da história estadunidense, tá? Só para ir finalizando já, só para relembrar, quais que foram os principais motivos da Guerra de Secessão, né? Aquelas divergências que existiam entre o norte e o sul. Eu posso citar a questão das tarifas aduaneiras. O norte era favorável à proteção, né, de importação de produtos, e o sul, por ser exportador, já não tinha essa visão, tá? A questão do mercado consumidor, o norte dependia do mercado interno, o sul não. Então, para o norte seria mais interessante o quê? O fim da escravidão, porque aí eu teria o quê? Consumidores para os seus produtos, né? A questão da mão de obra, o norte era contra a escravidão e o sul era a favor. A questão das ferrovias, o norte queria investimentos em ferrovias por todo o território e pelo interior, para inclusive escoar seus produtos. O sul estava preocupado apenas com as ferrovias para o litoral, para exportar as suas mercadorias, né? E a questão
abolicionista em relação ao fim ou não da escravidão. Então, esses daqui foram os principais fatores que geraram a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. No final, o Norte vence o Sul, né? E querendo ou não, conforme eu já disse, vai conseguir, nem que seja à força, uma união entre os estados da federação, certo? Eu espero, uma videoaula bem rápida, eu espero que tenha dado para compreender os principais aspectos dos Estados Unidos no século XIX, lembrando a questão da marcha para o oeste, o expansionismo, a questão das ideologias que existiam, doutrina Monroe, né, que era a América para os americanos, e a questão do destino manifesto, e por fim, né, a briga entre o norte e o sul dos Estados Unidos na chamada Guerra de Secessão, Guerra de Divisão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, né, prof.danilodeoliveira@gmail.com, e eu vou responder a pergunta sua com o maior carinho, com o maior prazer. Bom? Então, muito obrigado por assistir essa videoaula e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para você. Até lá.